Glória a Deus, a honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Que louvor maravilhoso. Eu tenho certeza que chegou até o trono do nosso Deus, porque é uma dedicação muito grande, irmãos, das irmãs para fazer esse trabalho. Chegaram aqui hoje 5 horas para poder ensaiar para o louvor dessa noite. É muita dedicação. Eu parabenizo toda a equipe e a líder de louvor, que é a irmã Rosa, que hoje está dodói, né, irmã? Mas Deus vai fazer a cura, em nome de Jesus. Quando você sair daqui, você não vai sentir mais nada. Honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Abre, por favor, a sua Bíblia. Em Romanos capítulo 1, amém? Romanos capítulo 1, glória a Deus, caiu uma chuvinha, né, sobre Goiânia, choveu aqui, na cidade de Jardim choveu muito, de fazer enxurrada mesmo, graças a Deus. Irmãos, Romanos capítulo 1, o versículo 1, 5, 6. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Vamos colocar a mão nessa palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Espírito Santo, pelo que o Senhor, Pai, já proporcionou a nós aqui hoje, com essa abertura, esse louvor tão maravilhoso, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa vida maravilhosa que o Senhor nos deu, de fazer, Pai, a vontade do Senhor, de estarmos nos teus atos, fazendo, Pai, aquilo que o Senhor nos ensinou, que é ministrar a palavra do Senhor, orar para aqueles que estão enfermos, sorrir com aqueles que estão felizes, e todos, Pai, nessa mesma alegria de servir ao Senhor. Fala conosco, Espírito Santo, que a tua revelação da tua palavra seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado, amém? Todos acharam? Amém. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi, por Deus, outrora prometido, por intermédio dos teus profetas, nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui, nessa mensagem, Paulo, servo de Deus, que foi escolhido por Deus para essa missão que Deus entregou para ele, que entregou para aqueles que ele ama, né?
e obedece o chamado, porque nós temos que receber, obedecer e cumprir o que Deus entregou para nós. Cumprir com alegria, não com tristeza. Cumprir com amor e com dedicação o que Deus entregou na nossa mão para fazer. Então, aqui no rodapé da minha palavra, que fala, artigo versículo 5 aqui, chamados para ser de santos. Não está na sua Bíblia. Então, todos os membros da igreja visível, que é essa, são os membros da igreja visível, santos, porque são consagrados a Deus. No entanto, ao usar o termo chamado, Paulo indicou que estava se referindo especificamente aos crentes de dentro da igreja, que está em Romanos 8, versículo 28. Vamos lá. Romanos 8, 28. Acharam? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus, Ele te entregou essa missão para você fazer. Então aqui ele fala: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então aqui mais uma palavra que Deus deu confirmando o chamado para as nossas vidas, para a nossa vida espiritual nessa terra. E ele ainda diz, né? Dou graças a meu Deus. A gratidão pela obra da graça realizada por Deus, as pessoas eram caracterizadas constante na vida de Paulo. Irmãos, Paulo, ele tinha uma vida muito ativa. Ele não parava. Quando ele não estava viajando, cumprindo as missões, ele estava escrevendo. Ele trabalhava. Ele fazia tendas. Então, ele era um cristão que trabalhava. Ele sobrevivia do trabalho dos seus braços. Ele não vivia da igreja, né? Porque ali, a igreja deles lá eram tão pobres que eles tinham que ajudar. Então, eles tinham. E Paulo também era um homem destemido. Porque para nós, irmãos, para nós aceitarmos um trabalho desse, que é trabalho, fazer a obra de Deus, eu trabalho para Deus, minha carteira está assinada por Ele. Amém? Então, fala assim, a bispa está sonhando, né? Mas o melhor patrão que eu tive até hoje foi Deus. Foi o melhor. Nesse tempo todo de vida meu, é Jesus Cristo, que me dá força para continuar esse trabalho e ousadia para poder levar o trabalho, né, irmãos? Porque não podemos ter medo. O crente que tem medo, ele não tem fé. Então nós não temos que ter medo. Nós temos que ter fé. Fala para o irmão que está do seu lado. Não temos que ter medo. Temos que ter fé. A fé não montanha, irmãos. Então, quando nós exercemos a nossa fé, Deus se alegra. Por quê? Porque Ele sabe que aqui, se nós estamos exercendo a nossa fé, é porque nós
nós estamos acreditando no Senhor, acreditando em tudo que Ele tem para nós. Porque se nós formos olhar dificuldade, nós não vamos andar. Nós vamos fechar a porta e ir embora dormir. Mas jamais, jamais, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai acontecer isso, pelo menos enquanto eu estiver vivo, para a honra e glória do Senhor. As portas do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, prevalecerão abertas, para que a obra do Senhor seja continuada aqui nesse lugar, para a honra e glória do Senhor. Agora nós vamos lá em Atos, só atrás um pouquinho. Atos, capítulo 2. Atos 2, 10. Aleluia! Glória a Deus! Quem está feliz com Jesus, dê um glória a Deus! Amém! 8:28. Atos. É 2, desculpa. Atos 2. Parabéns, vocês estão prestando atenção mesmo, né? Aqui eu estou preocupada com a Bíblia, com o vento e com o papel, que não pode voar. Atos 2, 28. Glória a Deus. Olha o que Deus fala, meus irmãos. Varões, 28, né? 27. Fizestes-me conhecer os caminhos da vida. Achou? Fizestes-me conhecer os caminhos da vida, encher-me de alegria na tua presença. Amém? Aqui ele já estava falando da alegria que ele tinha de estar na presença de Deus. Então nada entristecia ele, meus irmãos. E nada, todo momento ele estava alegre. E tudo ali contra ele. A cidade inteira, toda cidade que ele chegava, ele era escarnecido, ele era judiado, porque ninguém queria ouvir as palavras que ele pregava sobre Jesus Cristo, que ele estava causando uma situação difícil ali naquele lugar. Voltando aqui em Romanos 5, glória a Deus. Romanos 5, está muito calor, mas se não ligar o ventilador, ninguém aguenta. Glória a Deus, irmãos. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Versículo 11. Romanos 5, versículo 11. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora o que, meus irmãos? A reconciliação. Nós podemos agora estarmos todos reunidos, porque muitas vezes as autoridades do lugar permitiam que Paulo pudesse pregar para os irmãos,
na sua casa, pudesse reunir, porque eles eram proibidos, eles eram escarnecidos, judiados, e o próprio Paulo sabia, porque ele era um deles que fazia isso, né? Mas então, depois ele viu o quanto aquele povo padeceu, o quanto aquele povo sofreu, e ele estava ali junto, porque ali ele já era convertido, batizado, e fazia a obra de Deus, aquele povo que já estava ali há muito tempo. Para vocês verem como que é. Ele foi perseguidor dos cristãos, e quando ele foi chamado, os próprios cristãos não acreditavam nele, achavam que ele estava fingindo, né? Ele está ali falando de Jesus, Paulo, aquele perseguidor dos crentes, ele está aqui para sondar, né? Para levar lá o comandante, o que está acontecendo aqui. Então aqui fala por intermédio da reconciliação, versículo 13, versículo 13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, muitas pessoas sabia que depois que Paulo estava pregando, que Paulo estava ali falando de Jesus, para aquele povo tomar uma posição na vida, para aquele povo sair do pecado, para aquele povo pudesse se converter ao Senhor, batizar. Não, eles ficavam agressivos com Paulo, eles ficavam agressivos, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então aqui, quando não havia lei, para eles pecar estava tudo bem, né? Então agora, irmãos, graças a Deus, depois da lei, todas as vidas mudaram, inclusive as nossas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Versículo 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão e até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Aquele que havia de vir, meus irmãos, Jesus Cristo veio, e Jesus Cristo veio nessa terra, carne, osso, sofreu, padeceu, morreu por nós. Ele morreu por mim, morreu por você, ele morreu pela nossa descendência, meus irmãos, que ainda vai vir nessa terra, porque a nossa descendência, ela não para em nós, não. Só se você não tiver filho. Se você tiver um filho, carne, da sua carne, você tem descendência. Quem pode falar glória a Deus? Glória a Deus. Porque muitas vezes, irmãos, eu falo por mim, quando eu era jovem, quando meus filhos eram pequenos, eu não pensava esse negócio de descendência, não. Né? Nunca, nem sabia o que era. Hoje não, meus irmãos. Hoje todos nós aprendemos. Hoje todos nós temos a oportunidade de aprender dentro da palavra de Deus. Aprender o certo, para que você possa também ensinar para os seus filhos, para os seus netos e para os seus bisnetos e tataranetos, se você chegar até lá, né? Então vamos aqui. Eu falei Romanos 16, 23,
Nós já lemos? Romanos 16. Aleluia, obrigado, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Pai. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai. Romanos 16, 23. Vamos ler Vamos ler a partir do versículo 17. Eu tinha anotado aqui, 23, 16, a partir do versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. O que a palavra está falando? Para você reunir com eles? Para você fazer festa com eles? Não. Olha para o irmão, você é separado de Deus. Amém? Irmãos, o crente tem que saber até onde ele coloca o pé. Não é brincadeira não. Às vezes você está ali num lugar, você não está fazendo nada, mas aí um irmão passa e diz, você viu lá onde que está o irmão? Quer dizer, as pessoas não sabem, mas maliciam. São pessoas maliciosas. Então, o que a palavra fala? Se você sabe que não é uma pessoa boa para ter amizade, afastai-vos. Simplesmente afasta. Porque esses tais não servem a Cristo como nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre, e com suas palavras. Amém? Vocês estão acompanhando? Amém. Versículo 18 de Romanos 16. Porque esses tais não servem a Cristo como nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, inocentes, pessoas que não são muito maliciosas. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Amém, irmãos? Amém. Ele vai esmagar debaixo dos nossos pés, porque quem cuida de nós é o Espírito Santo de Deus. E olha, meus irmãos, que realmente nós somos guardados. Nós somos. Versículo 25, para encerrar. Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Entre todas as nações. Maravilhoso. E ao Deus único e sábio seja dada
glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, o nosso Deus é merecedor, irmãos. Merecedor de toda honra, de toda glória, todo louvor e toda adoração. Nossa, olha, eu ainda falo para o meu Deus que eu sou um 0, 0, 0 à esquerda ainda. Porque a gente quer fazer muita coisa para Deus, mas muitas vezes não dá. Então, mas eu sei o quanto Deus é merecedor, que fala ao nosso Deus único Deus, irmãos, que nunca tenha outro Deus maior do que esse na sua vida, e nem na vida da sua família, e nem na vida de toda a sua descendência. Faça tudo o que você puder para ensinar a sua família o que é servir a Deus com excelência, o que é servir a Deus com amor. Graças a Deus, irmãos, que a obra do Senhor, ela é perfeita. E é claro, nós, né, que temos filhas, né, vamos ter um genro, né, e o filho, vamos ter uma nora, né, Rosa? Vou ter que começar a orar agora. Meu genro é maravilhoso, é um amor de pessoa. Vocês conhecem, mas ele tem as partes dele, porque ele é humano. E na palavra de Deus, nós não vamos lutar contra a carne e o sangue. E eu prego isso para ela. Graças a Deus, que agora ela aprendeu. Graças a Deus. Por quê? É um tição ali, mas você pegar uma outra brasa ali, pega mais fogo, né? Então, o que nós temos que fazer é, naquele momento ali, é orar. Fecha os olhos, vai orar. Eu falo para ela, vai orar. Ela, mãe, eu já estou orando, então ora mais. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Quarta-feira, né, teremos o nosso culto para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Espírito Santo, por mais esse culto, essa palavra, pelo que o Senhor fez por nós, Pai, aqui hoje. Pai, nós vamos sair daqui radiante deste lugar, porque sabemos que todas as nossas angústias e cansaço dessa semana estão ficando aqui nesse altar, Senhor. Toda seta de enfermidade, toda raiz de amargura, toda tristeza, Pai, todo engano do Satanás já caiu por terra em nossas vidas. Sairemos daqui felizes para a nossa casa. Teremos mais uma semana, Deus, de paz, de livramento, de amor, de tudo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Senhor, por cada família aqui, representando o teu lar. Que o Senhor vai de encontro, Pai, a cada família que ficou em casa e abençoa vida por vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que Deus nos abençoe. Uma boa noite.